E aí, estão conseguindo entender? Isso daqui é mente profética. Eu sei que tudo que nós estamos falando aqui agora vai em oposição àquilo que qualquer especialista de guerra vai falar. Ok? Mas eu não tô aqui para pensar como especialista. A nossa especialidade é a palavra. Ok? Por que, pastor, que você está afirmando isso? Por quê? Por que você está afirmando isso? Porque a China vai estar junto com o anticristo. A China vai patrocinar o anticristo. Por isso que ela vai ter que ser pertinente até os últimos dias. Ela vai ter que permanecer. Ok? Estão comigo ou não entendendo isso aqui? Isso são os critérios bíblicos que vai na contramão daquilo que nós vemos geopoliticamente ou qualquer coisa assim. Vamos lá. Aí, quando tudo isso está acontecendo, hoje no mundo militar também colocou: OTAN quer colocar as suas ogivas nucleares em prontidão. Oremos. Oremos, porque tudo que está encaminhando, pelo menos o propósito, tá? Daquilo que nós observamos que eles querem fazer, é para este ano. Ok? O plano deles, daquilo que eles estão tentando executar, eles querem fazer tudo para que este ano se suceda a determinada coisa. Ok? Eles estão trabalhando de tudo para que aconteça este ano. Ok? Por isso, gente, vamos supor, eu não posso ser negligente com a missão que nos foi dada. Ok? Eu não posso ser negligente. Vamos lá. Se desencadear uma guerra da OTAN contra a Rússia, Estados Unidos também entrando, China também entrando, vocês conseguem imaginar o tanto de pessoas que vão perecer? Conseguem imaginar o tanto de pessoas que serão fatalizadas? O tanto de pessoas que provavelmente perderão sua salvação? O tanto de pessoas que hoje nós temos a oportunidade de pregar o verdadeiro evangelho e salvá-las? Não da morte carnal, mas da morte espiritual. Estão conseguindo discernir isso aqui? A nossa preocupação deve estar inteiramente em salvar almas nesses últimos dias. Estão conseguindo entender? Porque isso aqui, na literalidade, pode acontecer ainda este ano. Pode ser que nada aconteça. Ok? Seja só flag, isso se estenda ao longo de anos. Até 2033 isso se estenda. Vai, não vai, vai, não vai. Porém, mas que, entretanto, é um ano muito importante quanto às eleições da América. Ok? Por isso que é um ano de despertar de uma forma muito grande que nós temos que ter. Ok? Aí, com base nisso, a OTAN, colocando agora suas ogivas em prontidão, em seguida, arsenal nuclear da China deve contar com 500 ogivas, diz o Centro de Estudos. A China também tem se preparado de uma forma grandiosa, ok? O CIPRI afirmou que a China pode ter o mesmo número de mísseis balísticos intercontinental quanto a Rússia ou os Estados Unidos até o fim da década. Netanyahu, inconcebível que os Estados Unidos estejam retendo armas a Israel. Percebeu quando eu disse para vocês que muita coisa aconteceria como cavalo de Troia? Ao mesmo tempo que todos eles estão se preparando nuclearmente, os Estados Unidos instigou Israel a tomar toda atitude que está entrando lá na faixa de Gaza, e agora os Estados Unidos está dizendo que não vai mais entregar arma para Israel como prometeu. Estão conseguindo entender isso aqui? Isso, pastor, qual que é o problema disso? O problema disso é que isso fragiliza não Israel, mas fragiliza o governo de Netanyahu. Ok? Isso fragiliza o governo de Netanyahu, que contava com tudo que os Estados Unidos disse que ia fazer para proteção, e o próprio Netanyahu está criticando a América agora, sendo que são aliados. Ok? E o Netanyahu está criticando o governo da América, porque agora o Biden prometeu dar armamentos, mas está passando armamentos para a Ucrânia e não está passando para Israel. Ou seja, Israel basicamente está ficando lá pela proteção de Deus, somente. Ok? Vamos lá. Aí ele citou, o primeiro-ministro, né, que é o Benjamin Netanyahu, citou o seguinte, Churchill. Churchill disse, Estados Unidos, dê-nos as ferramentas, nós faremos o trabalho. E eu digo, dê-nos as ferramentas e terminaremos o trabalho muito rápido. Olha, ele está utilizando as mesmas palavras de Churchill, do período da Segunda Guerra Mundial. As mesmas palavras ele está utilizando
com a referência daquilo que está acontecendo na faixa de Gaza. Ok? Vamos voltar atrás. Quando o Churchill estava fazendo essa referência, ela sobre o quê? Vamos lá? Essa referência que ele diz, dê-nos as ferramentas e faremos o trabalho. Que ferramentas eram essas que ele estava se referindo? Na escala da Segunda Guerra Mundial. O que ele precisava para acabar com a Segunda Guerra Mundial? Ok? Naquele período. Ok? Naquele período, o que foi utilizado para acabar com a Segunda Guerra Mundial, a ferramenta utilizada, apesar da citação era para ir contra a Alemanha nazista, não contra o Japão. Porém, mas que entretanto, o que o Netanyahu está dizendo? Que eles precisam acabar com isso imediatamente. Entenda, esses termos políticos, esses termos são tanto políticos quanto proféticos. Vocês estão comigo ou não? Pastor, o que você quer dizer? O que eu estou dizendo é que o Netanyahu está dizendo que se ele tiver condições, essa guerra não vai se arrastar por muito tempo. Ok? É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se nós tivermos condições, nós vamos acabar com isso logo. Isso não vai demorar. Nós estamos falando do relógio de Deus, gente. Não é qualquer pessoa citando, não. Nós estamos falando com o líder de Israel, que é o relógio de Deus. Só que aqui nós temos um grande problema. Qual que é o problema, pastor? Porque a Bíblia diz que só quem vai conseguir acabar com essa treta que tem no Oriente Médio, trazer paz para aquela localidade, é um indivíduo único que é capaz. E ainda quando trazer vai ser falso. Quem que é este que vai trazer? Comenta para mim aí, por favor. Vocês estão conseguindo entender isso aqui ou não, gente? Porque até então, você lembra que eu trouxe algumas matérias do passado que alguns especialistas estavam dizendo que basicamente essa guerra se estenderia por mais 2 anos, até 2026, 2027, essa guerra se estender em Israel? A opção que o Benjamin está tendo agora é ou ele acaba com isso logo, ou isso acaba com ele logo. Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Hã? Ou ele acaba com isso logo, ou logo acaba com ele. Vocês estão conseguindo entender? Ou o Bibi faz alguma coisa, ou ele vai ser tirado do poder. Aí eu pergunto, beleza. Se o Benjamin Netanyahu sai do poder, de acordo com aquilo que existem profecias rabínicas, que quem passaria o bastão para o Messias seria o Benjamin Netanyahu. Ok? Alguns rabinos expõem e diz que o Benjamin Netanyahu seria o último primeiro-ministro de Israel. É o que eles dizem, não sei. Ok? Só sei que é tudo acontecendo ao mesmo tempo profeticamente, que é bem compatível. Ok? Que tudo isso aconteça. Assim como acontece também com Francisco. Muitos dizem que pode ter outro papa que venha depois dele? Pode ter. Ok? Porém, mas que entretanto, o Francisco já tem feito papel perfeito daquilo que a Bíblia diz que o falso profeta o faria. Precisa de outro? Não, não precisa. Possa ser que venha? Ok, mas precisa? Não. Todo mundo está conseguindo entender isso aqui? O negócio tá bem interessante, a história que nós vivemos. Ok? Tá tudo muito profético. Vamos lá. Pastor, e aí? O que eles estão prevendo mediante a essa treta que tá se desenrolando? Vamos lá. Essa matéria eu ia até trazer na última live para vocês, não deu tempo. Olha aí. A Sérvia, no caso a Sérvia, dispara o alarme. Esperamos uma guerra em grande escala na Europa, dentro de 3 a 4 meses. Vamos contar aqui 4 meses para frente, para a gente ver que mês que vai dar? Vamos lá, 4 meses para frente. Julho, agosto, setembro,
Outubro. Em seguida, eleições na América. Vocês perceberam a contagem de tempo que eles estão fazendo? Estão conseguindo entender isso aqui? Hã? A mentalidade mundial eles estão preparando. E o interessante é porque existem alguns líderes mundiais que estão ali. Presta atenção nisso aqui. Existem alguns líderes mundiais que Deus vai usar. Ok? Por misericórdia à população, para que se salvem, para que pessoas se precavejam, Deus vai usar líderes mundiais. Estão comigo ou não? Por isso que eu digo pra você, nada vai ficar oculto, porque ele diz que nós não seríamos pegos como ladrão na noite. O mundo vai estar dormindo, a igreja não. Pelo menos não deveria. Pelo menos as prudentes não estariam dormindo. Ok? Estariam atentas. E eles estão dizendo que tem algo preparado para vir. Ele está dizendo uma guerra em grande escala na Europa. Ok? Isso vai espalhar pelo mundo todo? Não sabemos. Mas pelo menos para a Europa é previsível que isso aconteça. E estão preparando a população. Dentre isso, ele mandou a população reservar alimentos, gás, gasolina, se prepararem com lanternas. Né? Eles estão dando a dica. Né?